Olá! Está no ar o seu programa sobre a arte em movimento. Nesse curta agora, uma retrospectiva de vários festivais que foram destaque em Minas em 2010. Nosso curta e nossa trilha também relembram o que aconteceu de melhor. Nove dias de muito cinema na Colonial Tiradentes. O festival, que é um dos maiores movimentos culturais da cidade, acontece anualmente há 13 edições, uma marca do mês de janeiro que aconteceu em 2010 com a mesma força e autenticidade de sempre. A programação da 13ª Mostra de Tiradentes foi aberta na semana de aniversário da cidade e encampou o movimento pela preservação de um dos mais belos cartões postais da região, a Serra de São José. A Serra São José, ela emoldura toda a cidade, né? Ela é a luz do evento cinematográfico, a imagem aqui é maravilhosa. Quando a gente registra, tem esse sol, eu falo que ela é um rebatedor natural de luz. E o grupo de teatro, então, da cidade, como ele participa do cortejo, eu falei, vamos sediar esse tombamento no cortejo para dar essa visibilidade e todo mundo ver que a gente, mesmo não estando aqui durante todo o ano, nós podemos nos fazer presente com ações de continuidade. O tema paradoxo do cinema contemporâneo foi amplamente discutido durante os seminários e mesas. Ou aquele momento também fortíssimo em que o barqueiro para no meio do rio e fala de maneira que parece absolutamente arbitrária, como é de fato. Ele diz... Acho que tinham duas palavras aqui muito fortes. Uma foi dentro desse espírito de processo colaborativo, de autores coletivos, né? Foi a amizade, porque no fundo é isso que une esses processos colaborativos. As pessoas são amigas antes de serem parceiras. E outro foi a noção de erro, mas como uma noção positiva, como uma noção de não haver uma fórmula do que é o êxito, do que é o bem-sucedido. Os jovens diretores marcaram posição frente a esse novo momento do cinema brasileiro. Isso daqui é realmente o tipo de projeto que interessa para as pessoas, para os cineastas, tem um grau de liberdade, um interesse pela verdade da produção, quer dizer, como de fato as pessoas estão enfrentando a realidade, enfrentando as questões de produção e como elas estão dando soluções criativas, soluções independentes, soluções autônomas, né? Que é a velha questão para o cinema brasileiro. A gente tem que encaminhar um modo próprio de configurar a nossa experiência, né? E o público ainda pôde se envolver mais com as produções de curtas e longas, votando nos melhores a cada sessão. Eu acho importante porque o público leigo, não é entendido de cinema, às vezes tem uma opinião diferente um pouco da crítica, né, especializada. E aí eu acho legal a gente poder ir lá ver e depois dar opinião aqui e falar se gostamos ou não, né? E não foram só os brasileiros que se encantaram nesses dias de cinema em Tiradentes. O olhar europeu também fez parte da mostra. Há uma grande curiosidade em cima do cinema brasileiro lá fora, sobre a variedade de olhares que a gente tem. E esses debates sempre contribuem um pouquinho para uma compreensão maior do que a gente está fazendo, está realizando aqui como cinema. Logo no início da semana, o Fórum dos Festivais realizou a primeira discussão do ano. A gente tem uma perspectiva muito interessante para o ano que se inicia, né? Nós temos um fundo setorial específico para o chamado cinema cultural criado dentro do texto da reforma da Lei Rouanet, coisa que não havia no ano passado. Havia uma interrogação sobre como que a Lei Rouanet nova tratava os festivais, curtas-metragens, cineclubes, e agora estamos confirmados dentro dessa perspectiva da aprovação da nova Lei Rouanet. Todo mundo com a mãozinha pra cima, vamos lá! Legal demais! E o pessoal não perdeu a oportunidade de também aprender a fazer cinema nas 11 oficinas gratuitas. O objetivo é dar uma visão do documentário contemporâneo brasileiro,
das diferentes facetas do documentário. A gente, durante esses dias, deu vários exemplos, várias formas de fazer documentário, discutiu isso e principalmente ilustrou isso com trechos de filmes. Que as crianças se divertem na mostrinha não é novidade. Esse ano a sensação foi a Mostra Juvenil. E a gente viu a presença muito forte de filmes nas inscrições que merecia, que nem é tanto infantil e nem é adulto. Então ela estava no meio termo. E o adolescente, geralmente, ele gosta, se for infantil, ele não quer, entendeu? Então ele gosta da coisa personalizada. E a gente criou essa Mostra Juvenil para acompanhar também um pouco a programação das oficinas que são dedicadas também ao jovem, né? Na mostra especial, Cal Guimarães aproveitou para lançar comercialmente o documentário A Alma do Osso, produção de 2004. Finalmente, depois de 6 anos, a gente conseguiu uma verba para adaptar ele para o cinema, para entrar no circuito de distribuição nas salas de cinema de mais ou menos umas 7 ou 8 capitais brasileiras. Ipoema pertence ao circuito do Ouro e à Estrada Real, um lugar que busca de todas as maneiras de desenvolver a cultura e resgatar a história. E foi nessa pequena cidade que uma mostra com um nome interessante movimentou a população e trouxe gente importante para ser homenageada. A primeira Cinepoema aconteceu do dia 20 ao dia 25 de abril. Cidade colonial e pacata, população pequena e tímida, típica do interior de Minas. Mas bastou o cinema chegar para que tudo se agitasse. A gente iria fazer essa mostra em outra cidade e conversando com alguns parceiros, alguns amigos que são moradores, né, e que nasceram aqui em Ipoema, eles me convenceram a realizar a mostra aqui. E a gente está muito feliz com todo o resultado, com todas as perspectivas que a gente tinha, todas as metas, a gente superou. Para a gente isso foi muito importante, além de divulgar a cidade, né, contribui para a gente para aumentar a renda familiar, né, no mês. O Cinepoema também está sendo muito importante para a nossa região, está vindo várias culturas diferentes, igual com culturas de música, cada dia vem um estilo de música, então está sendo muito importante para a região, além de aumentar a economia, né, com o turismo. Para mim é uma maravilha, né, porque aumenta o fluxo de turistas, né, e como a minha área, né, é de alimentação, então bomba, né, eu adoro, né, quanto mais melhor, né. E esse evento tá maravilhoso, está tendo um movimento muito grande. Para mim, está além da expectativa. Devo destacar que é um sonho que nós estamos realizando, trazendo uma mostra de cinema aqui para o distrito de Ipoema, onde nós percebemos que foi um sucesso muito grande e temos a certeza que esse será apenas o início de grandes eventos dessa natureza que vai estar acontecendo, porque nós vamos estar incentivando. E depois percebemos que o povo de Ipoema aderiu muito bem e certamente com essa adesão nós podemos realizar outros grandes eventos dessa natureza. Apesar do calor, as sessões foram concorridas e algumas ganharam edição extra. A gente teve que fazer 2 sessões, porque não tinha mais vaga. Isso é outro prêmio, a participação da comunidade, a participação da região. Mais de 100 obras foram inscritas, surpreendendo a organização. A seleção foi feita pensando na diversidade da produção e nas características do público. A gente teve como conceito a diversidade, né? Então, assim, filmes que mostrassem qual que é a realidade do cinema brasileiro e de forma não tão complexa quanto em festivais que já estão, assim, bem consagrados, porque aqui a maioria das pessoas nunca foram ao cinema, nunca tiveram oportunidade de ver. Então a gente escolheu filmes que fossem mais fáceis de chegar até as pessoas, que elas entendessem, gostassem e se identificassem. Além da oportunidade de ver um painel da produção recente de curtas e longas brasileiros, quem foi ao distrito itabirano pôde aprender e produzir cinema nas oficinas. Acho que o nosso objetivo foi alcançado, que era levar o cinema para as pessoas, né? Para a comunidade de Ipoema. Então, eu acho assim que, pelo evento em si, foi um marco assim, na história da cidade, né? Porque o pessoal não tinha acesso ao cinema
Então eu achei bem interessante por isso. A oficina para mim foi ótima, porque em Ipoema a gente não tinha oportunidade de aprender um pouco mais sobre o cinema, aprender a fundo. A gente aprendeu bastante coisa, como lidar na frente de uma câmera. E isso para mim foi ótimo, porque sempre quando a gente via uma câmera, a gente ia direto na câmera. Agora a gente já aprende a contracenar melhor também. A gente aprende a dialogar também melhor, aprende muitas coisas que a gente não aprendeu aqui há muito tempo atrás. E essa amostra foi muito boa para o Ipoema também, porque acho que o povo interagiu junto com a amostra, veio, marcou presença. Elke Maravilha foi a grande homenageada da mostra. A russa, que cresceu numa fazenda em Ipoema, se tornou uma atriz respeitada e uma personalidade querida pelos brasileiros. Por ter vindo para o Brasil aos 6 anos de idade, ter vindo diretamente para Ipoema, né? O pai dela era agrônomo, veio trabalhar numa fazenda aqui em Ipoema, na região de Cubango, e ela se considera ipoemense itabirana. Então ela fala isso em todas as entrevistas, todas as oportunidades, ela tem... mantém suas raízes aqui. Então a opção era natural, né? Por ser uma artista, uma atriz de cinema, um personagem de filmes, uma pessoa tão querida e tão respeitada no Brasil inteiro, né? Era lógico, era natural. Foi demais, porque Ipoema, na realidade, eu vim para o mundo na Rússia, mas eu nasci brasileira aqui, né? Em Ipoema. Então foi muito emocionante. Teve uma hora que eu falei, e agora? Aí eu falei assim, não, vou pensar em ser outra coisa, porque senão desaguava. Mas muito bom. E eu fico muito orgulhosa por Ipoema também, né? Fiquei orgulhosa de ter recebido essa homenagem e fiquei orgulhosa por Ipoema. Ver que Ipoema está, sabe, é um lugar pequeno, mas está se esforçando, está evoluindo, está ensinando coisas, está aprendendo coisas, está em movimento. E como toda boa festa mineira, não faltou música e alegria no final da noite. No próximo bloco, mais 2 festivais que fizeram parte da nossa programação. E ainda mais, a gente volta já.